Porque hoje, durante o lançamento do novo Bolsa Família, Luiz Inácio Lula da Silva puxou um aspecto importante do debate que ele está querendo e que ele vai fazer. A política de preços da Petrobras, ele avisou na campanha, vai mudar. Vamos só fazer um rápido preâmbulo para você que está aqui comigo agora? Vamos aqui na fechadinha tentar entender um pouco do que a gente está falando. Hoje, a Petrobras tem uma política chamada PPI, Política de Paridade de Preços Internacionais. Toda vez que o preço do petróleo lá fora sobe, a Petrobras é obrigada a subir também. Para quê? Para que a empresa não arque ela com eventual desfalque ou explosão dos custos. E isso, obviamente, é repassado aos consumidores. O auge dessa política explodiu, por exemplo, a greve dos caminhoneiros ainda no governo Temer, que é quem traz essa inovação para a Petrobras depois do rombo deixado pela gestão de Dilma Rousseff, que fazia o extremo oposto. O que fazia a gestão de Dilma Rousseff para não ver gente na rua reclamando do preço do combustível depois das jornadas de junho de 2013? Lembra que começou com o aumento do preço da passagem exatamente por conta do diesel? Pois é, o governo Dilma Rousseff começou então a fazer o seguinte: lá fora o preço do petróleo explodiu, a Petrobras não é autossuficiente na entrega de petróleo, ou seja, a gente precisa comprar combustível de fora também. É por isso que existe esse problema com os preços internacionais. O preço explodiu lá fora, ela não vai deixar faltar abastecimento aqui. No governo Dilma, o que se fazia? A Petrobras, a estatal, entrava com a diferença. Para não repassar para você, alguém tinha que pagar. E no governo Dilma era a Petrobras. Nesse caso, qual foi o resultado? Um rombo no caixa da petroleira. Muita gente acha que esse rombo é produto apenas da corrupção da Lava Jato. Não. Procura na internet um depoimento de Paulo Roberto Costa. Ele diz exatamente, olha, nada do que se levou da petroleira se compara ao problema que veio da gestão. Bom, quando isso ficou escancarado, Michel Temer assume e aí ele faz uma guinada. PPI, toda vez que o preço lá fora sobe, a gente sobe também. Isso é transparência e não vamos sacrificar a maior estatal do Brasil. Só que isso chegou onde estamos hoje. Para lembrar um pouco, no governo de Jair Bolsonaro, em especial no ano passado, quando a eleição está se aproximando e esses temas ficaram muito sensíveis, a gente mostrou um posto de gasolina no Rio de Janeiro vendendo o litro a R$10. R$10. Busca essa imagem, a gente tem. Lula, então, preocupado, segurou a desoneração por um tempo, ou seja, Bolsonaro, para não ter mais o tranco no preço, falou, eu abro mão de arrecadação, o que é imposto federal eu estou tirando. E pressionou os governadores a tirar também. Abrir mão de arrecadação pode parecer maneiro para gente que quer abastecer o carro, mas na real a gente está tirando dinheiro que deveria abastecer o cofre público para virar escola, estrada, creche, ponte, investimento. Ok, dito isso, o que está sendo discutido agora? Mudar a política de paridade internacional. Por quê? Isso está inflacionando os preços no mundo inteiro. Guerra da Ucrânia. Rússia era um fornecedor importante de energia, não é? Estava faltando petróleo, a flutuação está muito louca. O governo Lula quer diminuir a dependência lá de fora e tem uma série de propostas na mesa. Aí hoje ele foi lançar o novo Bolsa Família e aproveitou que está todo mundo de olho na divulgação do balanço da Petrobras, que bateu recorde de lucro. Recorde de lucro. Dinheiro pago para os acionistas é recorde, mas o investimento está no buraco. A gente vai te mostrar os dados para fomentar essa discussão que está pautando tudo. Vamos dar uma olhada no que falou Luiz Inácio Lula da Silva e depois vem Nakagawa com o senhor levantamento. Não sai daí, vamos ouvir o presidente. Nós não podemos aceitar a ideia da notícia de hoje. A Petrobras, ela entregou de dividendos mais de 215 bilhões de reais. Quando ela deveria ter investido metade no crescimento econômico desse país, na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo e gás. A Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários com 215 bilhões. Teve um lucro de 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase nada. Porque a Petrobras, que no nosso tempo
era uma empresa de desenvolvimento desse país, agora é uma empresa exportadora de óleo cru. Não foi para isso que nós descobrimos o pré-sal. O pré-sal era para que a gente tivesse um passaporte do futuro do nosso povo e que a gente exportasse derivado de petróleo e não exportar óleo cru como nós estamos exportando. Vem para cá o Fernando Nakagawa, a gente vai fazer esse debate de maneira bem fundamentada, conversando cedo com os meus meninos, em especial com este maravilhoso. Aliás, deixa eu fazer um carinho público nele, ô Naquinha, tentei fazer brincadeira com você ontem, né, Naquinha? Tentei, não, eu fiz, né? E ele não estava me ouvindo, ele ficou tipo, meu, por que você está fazendo isso comigo? Naquinha, vamos falar um pouco sobre a crítica do Lula. O Lula está dizendo, olha, a Petrobras, em vez de ser uma máquina de desenvolvimento e geração de riqueza e retorno pro país, inclusive com investimento interno, virou uma máquina de dar dinheiro para os acionistas. Dá para resumir toda essa fala do Lula nisso. Por quê? O lucro da Petrobras e o pagamento de dividendos bateu recorde. Mas aí a gente conversando hoje, eu falei, Naka, tem muita coisa na sua seara, mas deixa eu te pedir, vamos olhar como é que está o investimento da Petrobras e tentar entender em que patamar esse investimento está em relação ao que a gente tinha em anos anteriores, o Nakagawa fez. E bom, são quase 20 anos de retrocesso. O investimento na Petrobras está recuado ao patamar que ele tinha em 2004. Explica, Naka. Eu peguei os números da própria companhia, Dani, e há uma clara tendência de queda dos investimentos ao longo dos últimos anos. É preciso para entender. Bom, vamos aos números primeiro, depois a gente explica direitinho isso. Na primeira tela, a gente tem a evolução do investimento anual em dólares desde lá de 1956. A gente chegou ao pico desse investimento no ano de 2013, quando a Petrobras investiu incríveis 48 bilhões de dólares. Nos últimos 3 anos, Dani, a média anual ficou em torno de 8 bilhões e meio, 8 bilhões e 600 milhões de dólares. No ano passado foram esses 8 bilhões e 900 milhões de dólares. Nesses últimos 3 anos, 20, 21 e 22, a média é a menor desde 2004. Mas aí é importante observar um aspecto. Por que o investimento cai drasticamente a partir do ano de 2014, depois desse pico histórico de 48 bilhões? Por causa dos problemas observados na própria companhia e que foram deixados na época pelo governo do Partido dos Trabalhadores. Foram observados vários casos de corrupção lá dentro, a empresa praticava preços desalinhados ao mercado internacional, isso gerava prejuízo para a própria empresa, a empresa começou a tomar muita dívida no mercado internacional para cobrir o rombo e para financiar tantos investimentos assim, e a Petrobras chegou num momento ali em 2014, 15, que era a empresa com maior dívida do planeta Terra. E aí, com tanto problema assim, a empresa foi cortando os investimentos. Então, cortou durante 7 anos consecutivos, entre 2014 e 2020. Em 21, subiu um pouquinho e no ano passado subiu 2% na comparação com 2021. Mas essa média dos últimos 3 anos continua no menor patamar desde 2004. Aí, na próxima tela, a gente tem onde a empresa investiu. E aí com a evolução anual, né? Então a gente tem 6 bilhões e 900 em investimentos em exploração e produção, uma queda de 2,5%, também 1 bilhão em refino, transporte e comercialização, aí um aumento mais expressivo, gás e energia com uma queda de 15%, e aí somando então esses quase 9 bilhões de dólares, que dá uma alta efetivamente nominal de 2,1% na comparação com o ano anterior. Mas aí uma informação importantíssima dessa história. Esse número de 8 bilhões e 900 milhões de dólares, ele é 17% menor que a meta do plano estratégico que a própria estatal tem, que a Petrobras tem, para o atual período. Então, ela tem uma programação ali para continuar crescendo, prevê um investimento a cada ano e no ano de 2022 eles não conseguiram atingir essa meta, o valor efetivamente desembolsado ficou 17% menor do que a meta. Então, olhando para os números frios, Dani, a crítica à Petrobras sobre o patamar de investimento
encontra respaldo. De fato, os investimentos caíram drasticamente. Ao mesmo tempo, você teve um aumento vertiginoso do pagamento de dividendos. Então, no ano passado, foram 215 bilhões de reais em dividendos, mais que o lucro da empresa, que somou um pouquinho menos de 190 bilhões de reais. Esse dividendo pago aos acionistas mais que dobrou na comparação com o ano anterior, com o ano de 2021. Então, foi uma estratégia da empresa, aprovada em conselho, absolutamente legal, absolutamente legítimo, mas foi uma escolha da administração da empresa. Vamos pagar, vamos remunerar os investidores e vamos ali conter os investimentos, e os números mostram isso. Agora, Naka, vamos seguir falando desse assunto. Você percebe que a discussão ela é polêmica. Como eu falei aqui, a forma como o governo Dilma Rousseff tentou mitigar o impacto dos preços, o impacto inflacionário, também de olho na eleição, né? Porque 2014 ela ia disputar a eleição, levou a Petrobras a se endividar brutalmente. O remédio encontrado foi adotar essa política, digamos, ultraliberal, do receituário ultraliberal. Não importa se o país está em desenvolvimento, se subiu lá fora, eu vou subir aqui dentro. Receita adotada pelo governo Michel Temer. Hoje a gente tem as contas da empresa equacionadas, ela está dando lucro e está dividindo muito dinheiro para os seus acionistas, mas não retomou um ritmo de investimento. Naka, qual é a fórmula que está em discussão nesse momento para a política de preços da Petrobras? O que o governo Lula pode tentar encontrar entre o excesso de Estado, que foi sacrificar a empresa para não repassar preço de olho na política do governo Dilma Rousseff e, digamos, a adoção do receituário ultraliberal no governo Temer, mantido até hoje, subiu lá fora, sobe aqui, desimporta a posição ou a necessidade do país ou o papel da maior estatal do país como vetora, como indutora de investimento. Lembrando, né, depois ainda do governo Temer, a trajetória do investimento ela é embicada para baixo. Ou seja, no governo Bolsonaro se manteve uma Petrobras que dava muito lucro, muito dividendo, muito dinheiro. Dividendo é dinheiro. Vamos facilitar aqui, porque o pessoal... Hoje eu peguei e mandei o print da manchete do Valor Econômico falando de IPOs e tal. Falei, mano, deve ser... Como é que é, querido? Follow-on. Exatamente, era. E aí eu falei, nossa, deve ser uma felicidade trabalhar no negócio, você pode falar tão, né, só para os seus, assim, com uma sigla e uma expressão em inglês na capa. Naka, aqui a gente fala português claríssimo, então... dividendo é dinheiro, lucro recorde e pagamento recorde de dinheiro para os acionistas. Qual é a proposta, digamos, tentativa de encontrar um caminho do meio sem assustar demais o mercado? Que, para variar, está assustado. Acho que são dois caminhos que Jean Paul Prats tem defendido. O primeiro é atualizar, ajustar a política de preços praticada pela Petrobras. Atualmente a gente tem esse PPI, a política de paridade de importação. E aí esse I tem um aspecto que é muito interessante de se discutir. A gente paga aqui no Brasil o quanto se paga no mercado internacional, algumas referências como no Golfo do México, em Roterdã, mais o custo de transporte deste combustível até o Brasil. Então, é quanto custa para trazer este diesel, esta gasolina importada gringa para o Brasil. Só que essa gasolina é produzida aqui em solo, uma parte dela, né? Boa parte dela, o diesel também, é produzido aqui em solo brasileiro. Então, o Jean Paul Prats quer tentar alterar essa referência. Ele bate na tecla de que a referência não tem que ser a importação, e sim o mercado internacional. Aí a gente para, por exemplo, de pagar o custo de frete. É como se você pedisse comida na tua casa e o vizinho que produz, e ele te cobra o frete, só que ele está dentro do teu andar, ele não tem esse frete. Então, o Jean Paul Prats defende que esta parte da conta seja excluída. E é uma conta opaca, nem a Petrobras nunca, mesmo no governo Temer, deu detalhes efetivamente como é essa fórmula. Então, no meio dessa opacidade, é possível fazer ali manobras, ajustes nessa conta e parecer que você está tocando a vida com o mesmo PPI de sempre. Agora, há uma outra frente que o governo trouxe, que a Petrobras trouxe hoje, que é o quê? Separar parte do lucro que a empresa gera
para novos investimentos. Então, a proposta feita relacionada ao quarto trimestre do ano passado é pegar 18% do lucro que seria distribuído aos acionistas e guardar, botar numa continha ali e, a partir deste dinheiro, investir em novos projetos de energia limpa ou uma nova refinaria, como defendem algumas pessoas dentro do Partido dos Trabalhadores. Então, são esses dois caminhos que Jean Paul Prats sugere. Primeiro, atualizar a política de preços, não cobrar a importação, seguindo só o mercado internacional. E dois, guardar um pouquinho do lucro para aumentar os investimentos.